Oi pessoal, meu nome é Jorge Souza. Vamos a mais uma aula de redação, falando hoje sobre assunto e tema, que acaba, em título, Vamos lá, vamos falar sobre isso. Tá aqui, um exemplo bom de dissertação: um galo sozinho não tece uma manhã. Isso aqui seria um assunto. E aí? Desse assunto eu tenho que parar e pensar, poxa, eu vou subdividir em tema meu assunto. Um galo sozinho não tece uma manhã a união faz a força. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então isso aqui vai culminar em 2, 3 temas que aí eu elaboro a minha dissertação. Claro, eu necessito de quê? Eu necessito que vocês tenham conhecimentos gerais, estejam frequentando sites bons, leiam livros, leiam revistas interessantes, claro, de relevância. Então eu posso dar uma olhada no JB Online, que é uma ótima fonte de conhecimento, posso dar uma olhada no R7, posso dar uma olhada no Globo.com, então eu tenho que observar esse tipo de coisa. Cuidado com as fake news, as informações estão muito problemáticas para que nós consigamos formar nossa opinião, mas precisamos de conhecimentos gerais. Então tá aí, esse é um bom exemplo. Vejam bem, assunto. O que é o assunto de uma dissertação? O assunto é o conhecimento geral da coisa, é o geral. Então, poluição. Poluição é geral, Poluição, eu posso ter poluição de vários locais, Violência, eu posso ter violência contra as várias pessoas ou contra várias coisas. Então, eu tenho que entender que o assunto pode ser partilhado por diferentes temas. Então, assunto é o geral, o tema já fica mais específico. E eu não posso tangenciar, quer dizer, dar fuga ao meu tema, dar fuga ao meu assunto. Então, por isso eu tenho que pegar o assunto e subdividi-lo em temas. Seguindo a vida, olha só. Tema, uma das partes do assunto, para evitar o tangenciamento, a fuga do meu tema. Então, o que eu tenho aqui? Falei com vocês sobre poluição, O primeiro assunto foi poluição. E aí, a poluição, eu posso falar de poluição dos rios, posso falar de poluição de praias, posso falar de poluição do ar. Isso tudo são tipos de poluição. E aí, se eu falar de violência, estamos utilizando os dois assuntos que nós mostramos anteriormente. A violência pode ser contra o idoso, contra a mulher, contra a criança. Posso falar de violência também contra o estrangeiro, se eu falar de xenofobismo. Posso falar de violência de homossexualismo, esse tipo de coisa. Então, nós falamos sobre assunto e observamos o que são temas, A partir do meu tema, depois que eu subdividi meu tema, eu começo a enxergar melhor as coisas. Observem aqui. O assunto, festejos populares, é um assunto. Mas, e aí? Eu posso falar sobre farra ou tradição. E aí eu consigo, delimitar meu tema, que é o melhor. Relações familiares, posso falar de independência feminina, Olhem só, são assunto, tema. Favelas do Rio de Janeiro, posso falar sobre os projetos de urbanização e das UPPs, das unidades pacificadoras. Então, olha só, assunto, tema. Sucesso profissional, Eu posso falar quais são os profissionais mais felizes, os que ganham muito dinheiro ou os que fazem aquilo porque gostam. Então, observem só como é que eu pego o assunto e separo, subdivido esse assunto em temas. Jovens talentosos, O talento é uma capacidade inata ou pode ser ensinado? E aí, o talento pode ser ensinado ou o cara nasce com isso? Então, olha só os temas, como é que as inferências que nós acabamos fazendo. Discriminação, introdução do homossexual no mercado de trabalho. Então, assunto, tema. Claro que eu teria outros tipos de tema, mas eu estou colocando apenas exemplo. Cidadania, acessibilidade das pessoas especiais. Então, tem um assunto e dividi-lo em tema. Programas sociais, eu posso falar do primeiro emprego, posso falar do cheque cidadão. Então aqui eu já começo a mostrar mais temas, Eu tenho aqui um assunto e tenho vários temas a serem colocados. Aqui eu coloquei um só, mas aqui eu coloquei já 2, para que vocês observem que isso deve ser feito, mas depende de conhecimentos gerais para isso. Título. O título é a referência vaga do assunto. Eu não posso botar um título muito grande, então tem que ser uma coisa vaga. E aí eu vou ensiná-los, eu vou propor a vocês uma forma de título, de como eu monto um título.
Dica de como criar um título para redação. Defina 3 palavras que não pode faltar no seu texto. Então, eu defini que vou escrever sobre poluição. E aí, o que não pode faltar no meu texto? Lixo, produtos químicos produtos químicos, o que mais? Enchente. Então, essas 3 palavras não podem faltar no meu título sobre poluição. Violência. Violência, 3 palavras que não podem faltar na violência. Eu posso botar pobre, né? Pobre, pessoas menos, né? Eu posso falar de comunidades e posso falar sobre o quê? Sobre polícia ou sobre políticas públicas. Então são 3 palavras. Eu estou só dando um exemplo para vocês. Então, para que eu monte um título para minha redação, né? Isso é uma dica, eu vou pegar as 3 palavras que não podem faltar na minha dissertação. E aí nós vamos ver aqui no próximo quadro. Aí eu vou responder uma outra situação, né? Referência vaga do assunto deve ser curto. Então o título deve ser curto. Eu não posso ter um título gigante, né? 3 palavras que, no mínimo, né? 3 palavras, né? No máximo 3 palavras. Que evite que o tamanho da frase seja maior do que a metade da linha, né? Então eu tenho que ter, tá aqui minha linha completa, só posso, na verdade, na metade da linha. Então, desse tamanho, meu título tem que ser pelo menos aqui. Para quê? Para que eu consiga colocar ele centralizado, para que não comece daqui e venha para cá. Então, meu título tem que ficar assim. Então, metade da linha eu dividi e pus aqui no meio. Tem que ter ponto final? Não, não tem que ter ponto final. Tem que pular linha? Não, não tem que pular linha. Meu título, por quê? Porque senão não teria linha. Então, eu não tenho que ter ponto final e eu não tenho que pular linha. O título é escrito com uma frase normal, como uma oração normal. Ele começa com letra maiúscula, né? As belas praias do sul. Pronto, aqui é o meu título. Opa, errei, coloquei um ponto. Não precisa não. Tá vendo? Eu usei letra maiúscula aqui e fui escrevendo sem problema nenhum. Tive outro erro aqui, botei letra maiúscula. Então vou colocar aqui. Pronto. As belas praias do sul. Tá aí o meu título. Claro que eu centralizei na minha linha, né? Não tem que pular linha e não tem que pôr ponto final. O que eu pus aqui para vocês? Coloquei aqui mais um quadro. Como é que eu vou fazer o meu título? Veja bem meu título, ó. Tema, economia mundial. Quais as palavras relacionadas à economia mundial? Pobreza, ricos, desigualdade, ambição, fome e corrupção, né? Então, botei várias palavras relacionadas ao meu tema, né? A partir do tema, o que eu faço? Eu juntei 2 palavras, né, aleatoriamente, e fiz um título. Vocês podem fazer isso também. Então, o título para a minha redação, pobreza e desigualdade. Ó, pobreza peguei daqui, desigualdade peguei daqui. Posso usar meu tema também, ambição e fome. Ambição e fome, ambição e fome, corrupção e fome. Então, eu junto várias palavras, né, relacionadas à minha dissertação e junto 2 e eu tenho um título pronto. Um título pronto. Então, meu título tem a ver com as palavras relacionadas ao meu tema. Essa é a dica. E vocês acabam não botando um título que não tem nada a ver. Eu tenho aqui, já tenho aqui agora, né, um título pronto. Então, o assunto é o geral. Está aqui, ó, a comercialização do petróleo. Decidi falar, o meu tema vai ser só economia mundial e aqui está o meu título, sempre relacionado. O que eu fiz? Eu peguei, coloquei várias palavras relacionadas ao meu tema e separei essas palavras, né, para fazer o meu título, e é a grande dica, né, meus amigos? Aqui eu tenho, né, um quadro maior, para que vocês observem como é que tudo acabou funcionando, né? O meu assunto, tá aqui os assuntos, estão aqui os temas e aqui estão os títulos. Então, saúde infantil, botei crianças obesas, o meu tema, né? Ó, saúde infantil é geral. Vou falar de crianças obesas e o meu título, obesidade na infância. Estão vendo? Ensino, né? O assunto aqui, ensino-aprendizagem, estratégia de avaliação, e aqui avaliação formativa é o meu título. Assunto, pandemias. Pandemias, o meu tema é investimento em ciência, e aqui o meu título seria saúde no Brasil. Analfabetos funcionais é o meu assunto, aí eu venho como tema analfabetismo do povo brasileiro, e aqui seria meu tema saber para crescer. Estão vendo? Então, tudo é uma sequência, tá bom?
e aí eu consigo fazer meu título. Então tá aí a grande dica para vocês sobre título, né? 3 palavras-chave, junto 2, esse negócio todo e acabo fazendo meu título, né? Mais uma vez, assunto desemprego, o tema cesta básica e alimentação básica do povo, o título desafio da inclusão. Eu tenho aqui as leis e evolução, lei seca seria o meu tema, sucesso absoluto das inovações da legislação, publicidade infantil, é ética ou é política, esse tipo de coisa. Tá bom, meus amigos? Então, nós vamos continuar publicando aulas de redação o tempo todo para vocês, sem custo nenhum, o custo é zero, ajudar, né, e vamos seguindo em frente na nossa vida. O que eu peço a vocês, se, claro, quiserem e puderem, né, mandem a redação para que nossa equipe corrija. Nosso DDD é 21 96 811 8891, e aí nossos pacotes de correção, né, feito pelo Mercado Pago sem problema nenhum, vocês não há problema nenhum. Vamos fazer a redação, vamos mandar uma ficha de correção para vocês com as devidas observações e ajudando. Só não esqueçam de informar qual é a banca e qual é o concurso para que nós possamos nos adaptar a isso. O pessoal de magistério público pode mandar, o pessoal do pré-vestibular, né, pode mandar, Enem, militar, ESA, informe, se for militar, EFON, informe, se for militar, AF, informe, se for SpaceX, informe, se for polícia militar de todo o Brasil, informe, é só informar qual tipo que será corrigido da forma que a sua banca necessita. Tá bom, colegas? E aí, nós vamos seguir, na outra semana postaremos outra aula de redação e até a próxima.